Olá, vamos nós para mais um podcast nesse dia, dentro da Casa Cor, visitando, olhando um monte de gente passando em volta da gente aqui, ó, né? O tempo todo, cheio de estímulos. E aí a gente vai trazer alguém aqui hoje que é o nosso único homem do dia de gravação. Ó que coisa! Mas é porque ele é muito especial, é alguém que faz parte da nossa história. A gente não vai falar idade nem tempo, porque a gente... é dessas, né? Verdade. Vai contar a nossa vida e ferrou a coisa. Mas ele é um príncipe, é educado, é um cara que nos ajudou muito a chegar o que a gente hoje conhece de desenvolvimento, de gestão. E a gente veio, e todo mundo de Vitorinha, do Espírito Santo, conhece, porque ele já está dentro das principais empresas e constrói relações de confiança. A gente está falando de Vinícius Freitas, né? DVF pura aqui na nossa frente, representante da Dom Cabral no Espírito Santo. E aí, amor? Nossa, que apresentação, hein? Quem é Vinícius na fila do pão? Eu vou falar que eu aprendi com minha esposa Tatiane que elogio a gente acolhe. A gente tem essa dificuldade muitas vezes. Não, que isso? Vou acolher com muito carinho, né? Que eu sei que é de coração que vocês têm essa admiração por mim, essa consideração. Porque a gente construiu isso juntos, né? E eu participei mesmo. Eu sempre conto essa história. Quando vocês duas me procuraram, eu falei, já tenho cliente. Né? Já temos cliente. Quando que começa? Né? Então, assim, muito obrigado por vocês me chamarem e terem esse carinho comigo, essa consideração, essa admiração. Muito obrigado mesmo, viu? Fico até meio... né? A voz muda de tom. Mas a gente também fica, porque... é uma história. É uma história, né? E é tão... A gente tava... Hoje, ao longo do dia, vários podcasts antes do seu, foi sobre empreendedorismo. E alguns desses sobre empreendedorismo de sobrevivência, né? E é muito difícil começar algo. E quando alguém acredita, e mais do que acredita, indica, porque indicar é uma grande responsabilidade. Você, de alguma forma, está validando alguma coisa que você nem conhece, né? Porque você nem conhecia o nosso trabalho. Você sabia como é que era separado, mas se essa troca toda ia dar um filhote de cruz credo, você não ia dar... não tinha, né? Não tinha nada que tinha garantia assim, de vocês se darem bem. Porque eu não tinha essa leitura, né? Não tinha pensado nisso, mas em termos de, tecnicamente, duas profissionais brilhantes, né? Nas empresas por onde eu passei que vocês trabalhavam, e pessoas do bem. Então, assim, a chance de dar errado era pequena, lógico que dá. Eu vou acolher os... mas é verdade. Né? Então, foi isso. Eu acho que quando eu vi vocês dois, o olho brilhava, né? Os olhos brilhavam. Eu falei, gente, vai dar certo. Porque eu sou fã disso, de empreender. Minha esposa mesmo saiu, né, de muito tempo jornalista, 15 anos trabalhando na Gazeta. A minha vontade era falar assim, na vontade, né? Sai, empreende, porque eu acredito muito nisso. Mas nunca falaria isso, não falei. Mas quando ela falou, eu estou a fim de empreender, eu falei, por dentro eu estava vibrando, né? Mas o que eu gosto é de ver a pessoa prosperar, montar o seu próprio negócio, crescer, gerar emprego, gerar renda. É mais uma empresa que nasce. Então, quando vocês me procuraram, como já aconteceu outras vezes... foi o meu, assim, é lógico, né? Tem alguns que chegam e a gente não tem a mesma, né? Aposto tanto, mas no caso de vocês era, assim, era uma certeza para mim. E quem é o Vinícius, para além do que a gente conhece, ou para quem ainda não conhece o Vinícius, né? Hoje eu estava numa aula com o professor Dom Cabral, ele se apresentou de uma maneira diferente, eu não o conhecia. E ele se apresentou a partir da filha dele, né? Que legal. E não o profissional. Foi tão interessante. Então, em primeiro lugar, né, pai de 2 meninos e um pai emprestado de mais um, que é o Cadu. Então, são 2 meninos, um de 13 e um de 3, que são meus filhos de sangue. E o Cadu, que é o filho do coração, que tem 8 anos, casado com a Tatiane, jornalista, que eu admiro muito, uma pessoa que me ajuda bastante. Filho, né, de duas pessoas maravilhosas que vieram de baixo e cresceram, que vieram para o Espírito Santo há 35 anos. Cheguei aqui com 14, estou com 50. Cresci aqui, construí minha vida profissional toda aqui, me formei em administração de empresas. Fui convidado pelo meu pai, vou contar essa história mais à frente no detalhe, mas fui convidado por ele para trabalhar com ele, para ajudá-lo há 20 anos. Então trabalho com a Fundação Dom Cabral, como Jaciara, né, contou aqui na Kátia, já nem lembro mais, gente, a gente estava numa bagunça aqui antes de começar o podcast, então eu já não sei quem falou de Dom Cabral, também não sei nem se falaram de Dom Cabral.
Mas minha principal atividade eu sou representante da Fundação Dom Cabral aqui no Espírito Santo, que é considerada uma das melhores escolas de negócio do mundo, está entre as 10 melhores escolas de negócio do mundo. Então, e outra coisa, um apaixonado por futebol, né? Adoro futebol, como surfista, mais ou menos. Tem mais um estilo surfista, mas a paixão mesmo é o futebol. Inclusive, nós estamos gravando aqui, a Casa Cor está acontecendo no Clube Ítalo Brasileiro. Isso. É um dos lugares mais bonitos que tem em Vitória, aqui na Ilha do Boi. Joguei futsal aqui no Ítalo. Então, esse é um pouquinho do Vinícius. Aí, durante o papo a gente conversa mais, se apresenta mais, né? É isso aí, Vinícius. A gente, quando pensou em trazer você, além da nossa admiração, você é um caso de sucesso quando fala de um processo de sucessão, né? Só que a gente está aqui querendo olhar um pouquinho o olhar de quem está sucedendo e não de quem foi sucedido, né? E de uma figura, né? Seu pai é uma outra paixão, assim. Ele nem me conhece direito, mas um pouco de contato que eu tive... Mas a gente conhece e admira. A gente conhece muito. E uma referência, uma figura forte, marcante, encantadora, líder, importante para o Espírito Santo. E você vem suceder parte de um negócio, né? Ocupando essa cadeira. Então, assim, como é que foi? Conta um pouquinho pra gente dessa história, dessa sucessão. Legal, vou voltar, né, no tempo. Hoje de manhã, no treinamento que a gente estava dando, teve uma participante que estava falando da história do filho dela, que aos 3 anos de idade foi no dentista, se apaixonou pela profissão e falou, vou ser dentista. E assim ele fez até o último período da faculdade e largou antes dos TCC, ele falou, não quero mais, não é odontologia. Você imagina, com 3 anos de idade, ele escolheu o que queria, foi... E agora está na área na área de que vocês trabalharam muito tempo, TI. Desenvolvedor, está fazendo um curso de programação e tal, apaixonado, o olho brilha. E eu sou o contrário, eu nasci sem, assim, né? Fui crescendo, estudando, sem essa coisa. Vou ser um piloto de avião, vou ser delegado, vou ser juiz, vou ser nada disso, eu não sabia. Eu queria ser jogador de futebol, como eu falei no início aqui do nosso bate-papo. Quase todo garoto, né? Mas isso é um sonho comum. Você pega o Guilherme, meu mais velho de 13 anos, ele fala, quero ser jogador de futebol como uma primeira opção. Mas eu não tive esse apoio em casa. Meu pai, apesar de ser um apaixonado por futebol, não... Até porque há 40 anos atrás, há 35 anos atrás, quando você começa a falar o que você vai ser quando crescer, o futebol não tinha um glamour que tinha hoje. Em termos de economia, né? Como receita, como salário, como profissão. Então, sim, o futebol. Fora isso, eu caminhei para a engenharia por uma orientação do meu pai. Eu sou de uma família de 3 irmãos, eu sou o mais velho. E como eu não tinha muita certeza do que queria, meu pai, como engenheiro, falava, meu filho, faz engenharia, é o melhor curso que tem, é o curso que normal, serve para tudo. Mas eu estava muito resistente com a engenharia, não era algo que me encantava. O que me encantava era a administração de empresas. Só que eu sou de uma geração diferente do que é hoje, que o curso de administração não era um curso muito bem visto pelo mercado. Era o curso para quem não queria fazer outra coisa. Eu sabia o que queria. Um curso muito generalista, sem uma especificidade de marketing ou finanças ou estratégias. A gente não tinha isso, né, no Brasil tão bem definido. Então não era uma opção muito bem vista dentro de casa. E aí naquela linha da disciplina de antigamente, né, dentro de casa, da rigidez, da orientação que o pai e a mãe davam, eu fui para engenharia, fiz engenharia elétrica na UFS, mas realmente foi um desastre. Foi um grande trauma que eu tive na vida, porque o desempenho foi horroroso, assim, desanimador. E aí eu fui para administração de empresas, conversei com ele, foi primeiro embate assim mais duro com ele, e a gente vai falar disso, né, ao longo do processo de sucessão. Mas eu acreditei no que eu queria, no que eu achava que era o melhor para mim. Fiz administração de empresas, fui trabalhar no mercado como, né, administrador, fui gerente administrativo financeiro, fui gerente comercial, fui vendedor, fui... Né, que legal. Passei por alguns caminhos desses, até que em 2004, aí vamos voltar no ponto do empreender, em 2004 eu estava com 30 anos de idade, tinha trabalhado em alguns lugares e eu tinha uma certeza, eu queria ter meu próprio negócio. Cara, foi muito bom trabalhar, aprender, trabalhar em empresas e tudo, mas eu quero ter meu próprio negócio, esse é meu desejo. Em paralelo, meu pai tinha deixado a vida de engenheiro, não por opção, ele foi mandado embora isso em 1990, 91, e em 93 ele iniciou um projeto solo dele de consultoria,
que é a empresa que a gente tem até hoje, que é a DVF. Fizemos 30 anos agora em novembro, começou em 93. Nessa época aí que eu falei do meu empreendimento era 2004, então eu estava com 10 anos de consultoria, estava com a consultoria estabelecida já, os 10 primeiros anos, né? Quer dizer, os 5 são mais difíceis, mas ele se consolidou como consultor, já tinha se tornado parceiro da Fundação Dom Cabral, e eu querendo empreender por minha conta. E aí foi uma primeira lição, Kátia, que eu tive nessa história da sucessão. E meu pai não estudou sucessão, ele não fez curso na Dom Cabral, não tinha nada disso. Mas ele foi assim, hoje não, já tem algum tempo que eu faço essa leitura, mas na época eu não fiz, né? Ele fez da seguinte maneira: se ele me chamasse para trabalhar com ele no intuito de me ajudar, provavelmente eu não viria. Ele fez o contrário. Ele falou assim: meu filho, eu estou precisando de alguém para me ajudar no escritório. Será que você pode me dar essa ajuda? Então, quer dizer, era um pedido de um pai para o filho. Eu não ia negar, isso é o meu pai, eu tenho uma relação maravilhosa. Lá em casa nós temos uma relação maravilhosa, assim, de respeito, de admiração. E eu jamais falaria para ele não. Só que eu fiz uma condição, falei: olha, eu te ajudo, mas eu estou tocando o meu projeto, minha carreira solo. E aí que foi a virada dessa história, porque quando eu vim trabalhar, ajudá-lo, não trabalhar com ele, ajudá-lo, né? A minha arrogância prepotente, vou lá ajudar meu pai, né? Vou lá fazer... Aí eu tive contato com a Fundação Dom Cabral, que era o trabalho que ele já desempenhava. Aí conversa com o professor, aí, vamos ali fazer alguma coisa, vamos ali num cliente, vamos numa empresa. Tava sem, né? Foi fazendo você se apaixonar. Tava montando o meu projeto, aí eu conectei a administração, que foi tudo que eu estudei, vendo isso acontecer na prática, como uma instituição, né, que não era ainda o que é hoje, mas já era uma instituição de nome, já tinha um projeto bem definido. E aí eu me apaixonei, realmente me encantei por aquilo. E aí eu conversei com ele. Falei: olha, eu vou engavetar meu projeto, eu queria experimentar essa tal de Dom Cabral. Aí naquela coisa assim... arruma a sala de treinamento, conversa com o professor, compra passagem, porque os professores, né, muito pelo Brasil afora, vem de fora e a visita cliente, entende a dor do cliente. Eu me encantei com aquilo. Eu tenho muito esse lado comercial, essa coisa de conversar, de viajar, de ir para o cliente, bater perna, né, de estar na rua. Eu não sou um cara de escritório, de ambiente fechado. E eu fui me encontrando com aquilo. Só, Kátia, que aí que veio a coisa não estava bem definida, não teve um combinado. Eu vim para ajudar meu pai, na verdade ele estava me ajudando, ali eu fui ficando, não tinha nenhum salário definido, nada. E aí eu falei: opa, a gente precisa organizar isso, que eu comecei também a acompanhar Dom Cabral, vendo como é que era a maneira correta de fazer o processo. Né? E... vai fazer 20 anos, foi em abril de 2004, né? Então abril do ano que vem vai fazer 20 anos que eu estou com ele. E a gente realmente teve muitos momentos difíceis, né? A gente pode até explorar mais aqui, que eu acho que esse que é o importante. Mas para vocês terem ideia, ontem a gente teve em São Gabriel da Palha, a gente já teve uma cooperativa lá com o Gabriel, já está com a gente há muitos anos. E meu pai já não tem mais nada a ver com esse projeto Dom Cabral, há muitos anos ele deixou isso, eu assumi 100%. E precisava de alguém para falar, eles estão fazendo o novo planejamento estratégico, alguém para trazer uma visão de cenários, perspectivas, principalmente do Espírito Santo. Eu recorro a quem? A meu pai. Né? E aí eu que brifo, eu que demando dele, e aí até negocio a palestra, aí a gente vai junto, meu pai está com 77 anos. Né? Então, e tem uma energia, fala assim, com a energia. gente foram 4 horas para ir, 4 horas para voltar, fomos de carro nós dois, assim, é muita troca hoje. Né? Então a gente conseguiu, acho que, vencer essa etapa que é tão desafiante, né? Ainda mais num trabalho como o nosso, que está muito pautado na pessoa, na figura do Dorval. E a Kátia falou, né? Ele é realmente uma pessoa muito forte, marcante, ele cria ali uma imagem que é difícil. Então eu tinha esse desafio, né? Eu não carrego, a DVF é Durval Vieira de Freitas, ou seja, são as iniciais do nome dele. Eu não carrego o sobrenome, eu carrego o nome inteiro de uma pessoa. Então vencer isso realmente é um desafio gigantesco
para você, né, se reconhecer, né, você se reconhecer, né, só nem o você outro. que tá, né? Porque os outros irmãos não têm suas vidas. Então esse desafio da sucessão nem moram em Vitória, foram morar fora do estado. O irmão mora em Brasília, a irmã mora em São Paulo. Então realmente nada a ver com o negócio. E a gente encontrou uma maneira muito legal de funcionar. Mas isso foi construído e assim, tivemos aí alguns momentos difíceis pela frente. E o que se você tivesse que pensar pelos caminhos que vocês passaram de desafio, o que você recomenda? Ela acho que não é uma fórmula mágica, mas o que você acha que foi decisivo para ter dado certo? Olha, eu falo muito isso, Jaciara, o tempo inteiro que eu tenho, né, que eu sou chamado, sou convidado a atender as empresas familiares para tratar o tema sucessão. Uma coisa que para mim foi muito importante, e eu vejo isso muito, a gente tende a falar muito que o problema, que o desafio está no fundador, né, em quem vai ser sucedido. Né, que ele não muda, que ele é centralizador, que ele é cabeça dura, que ele não delega. Mas eu acho que a principal mudança vem de quem está chegando, sabe? E eu, quando entendi isso, as coisas mudaram bastante. Primeiro, por respeitar a história, tudo que foi construído por ele, e sem dúvida nenhuma, 90% naquele momento, eu tinha 5 anos que eu estava nesse projeto com ele, tinha sido feito por ele. A minha parcela de contribuição era muito pequena. Lógico, já tinha tido alguma parcela mas quem trilhou toda a parte mais difícil naquele momento, a floresta, começar um negócio do zero, construir uma marca, ser reconhecido, trazer uma Dom Cabral, foi ele. Mas só que eu precisava de uma decisão naquele momento. Ou a gente caminharia de uma forma diferente, ou não. Mas não fazendo com que ele mudasse. Eu precisava mudar e fazer com que as coisas acontecessem, mas num combinado com ele. Mas é um desafio, concorda? Porque normalmente o que a gente vê na nossa experiência trabalhando com as empresas familiares é que normalmente o sucessor vem querendo, entendendo que disrupção é desconstrução. E por vezes não legitimando o lugar de alguém que chegou antes. Né? De entender que teve um tempo, teve uma história, que as coisas se construíram num dado momento histórico e de nível de consciência que era importante. E por vezes isso torna um problema para a família. Porque aí você separar o que é família e o que é negócio, o que a gente tem visto é um dos maiores dores das empresas, porque você leva para dentro de casa, depois o cara que você discutiu na sala, depois vai lá para a sala de jantar e sua mãe está no meio da conversa. E não é só isso, né? Você pensa bem, eu acho que quem funda um negócio e começa, como você acabou de falar, o início, que é o desbravar, que é gerar uma marca, tem um estilo de ser e um jeito de ser diferente de quem vai chegar para dar continuidade. São perfis diferentes, comportamentos diferentes. E até essa pessoa conseguir... E aí eu, assim, se hoje eu tivesse que, né, já chegar no processo de sucessão no meu caso, parece que é centralizador, ou que não, eu acho que tem também o seguinte, é como se fosse um bebê que você pariu, que você cuidou, e um processo de sucessão ele é frágil, porque dependendo de como isso acontece, pode quebrar o negócio, pode desestabilizar. E às vezes o que parece que é centralizador, que é tudo, tem uma preocupação por trás do cuidado. E na hora que essa pessoa, e aí por isso que eu acho que sim, o sucessor, ele consegue, na hora que ele consegue atingir esse nível de confiança, que quem está sendo sucedido sabe que pode dormir tranquilo, que você está cuidando bem daquele bebê, que quem monta um negócio, ele tem um carinho pelo negócio. Né? Não é o bem material, é um negócio. Mais do que o lucro que o negócio dá, é aquela marca que você construiu, que seu nome está alicerçado por trás. Então, eu acho que tem uma questão de respeito. E quando você acabou de falar, eu achei tão respeitoso e de uma humildade que eu acho que as pessoas deveriam olhar isso. Porque, às vezes, a sucessão não é só de um filho. É um diretor novo que chegou para suceder, um gerente que está sendo desenvolvido para poder ocupar um lugar. Sim. E este olhar e saber que a minha contribuição
tá sendo aqui, mas sem isso aqui eu não teria nem este lugar para eu contribuir. Poucas pessoas E de que é conhecem. importante ter perfis diferentes, porque é uma coisa que as pessoas fantasiam no mundo da sucessão, de que o sucessor tem que ser igual ao sucedido. Não, deu Pelo certo contrário. aquele perfil naquele momento. Você não tem que buscar no sucessor um espelho do sucedido, mas esse é um grande mito, concorda? Concordo. Agora, eu queria só complementar um ponto que vocês estão falando que reforça, e o que eu falo muito para as gerações que estão chegando, que vão assumir um negócio. A gente teve essa conversa. Você me dá uma pausa aqui que eu tô Claro. achando lindo o seu filho, que tá do lado de fora do camarim, porque ele é lindo. fazendo um vídeo de você, ó. Tá igual você com seu pai, ó. Tá, o Gui, o mais velho, ele já mostra um interesse de saber o que você alegria. faz, né, como é que é o seu trabalho. E eu, né, não direciono nada, mas quer vir, quer participar, vem, Isso acompanha. Muito Né, bom. tem os caminhos que ele pode escolher. E se quiser vir, que venha. Né, não tem nenhuma restrição que sim, nem que não. Né, nenhuma restrição para não vir, mas também nenhuma obrigação para vir. Sim, Né, isso é tem bom, que ser algo isso é natural. bom. Mas tem um ponto interessante nessa conversa, que nesse momento que eu tive a conversa com ele, eu falei assim, ó, precisamos fazer diferente. O que eu vejo, o que eu percebo que a geração que está chegando não tem, é a segurança de um plano B, caso isso não se materialize. E essa era uma certeza que eu tinha na conversa com ele. Caso isso não se materialize, porque ele pode muitas vezes, o fundador, o pai, a mãe, seja o tio, né, quem está lá tocando o negócio, fundou o negócio, ele pode de fato, de coração, ter interesse de que você venha trabalhar com ele, que você assuma, mas ele não consegue. É muito difícil para ele fazer aquele processo. Então eu via na fala do meu pai, no discurso, eu entendi. Porque por muito tempo eu achava que o cara tá falando, ele faz tudo diferente, ele tá, desculpa o termo, ele tá de sacanagem, pô. Como é que ele faz isso comigo? Faz tudo diferente do que a gente combina. Mas depois eu entendi que para ele realmente era impossível fazer, como até hoje é. Só que eu tive uma conversa com ele, eu me encontrei, falei, é aqui que eu quero ficar, eu vejo que nós temos potencial juntos, mas você precisa fazer algumas coisas diferentes, eu vou te mostrar. E ele falou, tá bom. Mas eu tinha de verdade, naquele momento, entendido que se ele não fizesse, eu não podia voltar atrás. Eu tinha que, de fato, falar, cara, pai, isso aqui é seu. A gente tentou, você tentou, eu tentei, mas eu preciso seguir minha vida. Mas aquilo para mim era verdade, eu não estava blefando. E eu vejo que a turma que está chegando, eles não têm essa segurança e têm essa dificuldade. De se não for ali, sai, cara. Tem vida, vai para outro lugar. Fora. Você vai ser feliz fazendo outra coisa, você vai encontrar o seu E às vezes em caminho. outro momento chega também. Porque realmente é difícil você estar num lugar onde você não tem um espaço. Sim. E muitas vezes o pai e a mãe, ele quer, mas não consegue. E por vezes tende a ser muito mais duro e muito mais desafiador e confrontador com quem é o sucessor, do que com qualquer outro. Que eu falo que também ser filho é doído. Sim. Porque por vezes a mão pesa mais sobre os filhos, a tolerância é menor. Até porque você tem que ser exemplo, né, o filho? A gente tem essa... A gente tende, né, a ser mais duro, a ser mais crítico com quem a gente ama. Isso. Esposa, esposo, companheiro, companheira, filho, filha. Isso, né, é nosso, a gente tende a ser. Então isso numa relação empresarial fica, às vezes, assim, passa às vezes do limite, né? Sim. Às vezes a maneira como um pai fala com o filho, a gente presencia e é algo às vezes muitas vezes desagradável. Sim. Eu já tive momentos, vocês também tenho certeza, de pedir, gente, calma, Sim. não é dessa forma que a gente chega num nível desse. Então, assim, esse foi um ponto importante na nossa história minha com meu pai. Né? Ele percebeu, e aí é interessante, Kátia, que ele não me deu, eu conquistei. O espaço quando você eu tive ocupou. essa conversa com ele, eu tenho a sensação de que ele falou, cara, entendeu e respeitou. esse moleque tá pronto. Porque ele me peitou e me peitou agora de uma forma diferente. Estruturada. Não foi só me acusando, me julgando, não. Ele falou assim, é aqui que eu quero estar, mas eu preciso fazer do meu jeito e você precisa respeitar. Se não for assim, isso continua sendo seu. Eu falei assim, ele não quer tomar isso de mim.
E é lógico, na relação verdadeira que a gente tem, ele sabia que eu não estava, né? Mas só que ali eu fiz alguns movimentos do tipo, separei escritório, separei as atividades, coisas que no primeiro momento, lógico que ele não gostou, mas era necessário. Sim, porque aí emocionalmente você separa os papéis. Você separa... Até para você se individualizar na pra relação. Para eu me reconhecer, Isso. porque né, em alguns momentos eu estava ali na sala, estava no escritório, eu estava no ambiente, ele vinha e tomava a decisão, sabia o que eu estava fazendo e naturalmente ele passava à frente. Quando eu me separei, criei o meu espaço, isso às vezes é um caminho. Você tocar uma unidade de negócio, a empresa da tua família tem uma unidade fora do estado, você vai para aquele lugar, você se isola por um momento e com isso você consegue ter mais liberdade, mais autonomia e vai ganhando o reconhecimento. Então eu fiz alguns movimentos, a gente teve um planejamento tributário onde a gente teve a condição de abrir uma nova empresa. Nessa nova empresa eu já criei uma figura de sócio na qual não existia. Então fiz alguns movimentos que, é lógico, geravam um desconforto para ele, mas eu conversava com ele, mostrava os caminhos e a gente tinha um combinado lá atrás. E o resultado veio. E a firmeza de resgatar o combinado que justifique a ação do que você está sendo feito. E o resultado. E o resultado, E trazer resultado. Agora, é importante para esse respeito. Que foi assim, né? Também, acho que para ele muito tranquilizadora, eu trabalhei demais. Eu trabalhava muito. Muito. Uma pessoa como ele não iria respeitar se você não trabalhasse muito. Teve uma história assim de empresa, de cliente, que eu sempre conto que eu acho fantástica. A gente estava atendendo uma família, um casal com 2 filhos. E era esse momento, eles chegando, 26, 28 anos na época, 2 irmãos. E naquela coisa, vamos acontecer e tal, pá. E uma das questões que ele deu de exemplo, porque eles têm um negócio que eles são uma indústria e vendem para varejo de material de construção. Né? Então, material de construção é loja de bairro, loja de... abre, sei lá, 7, 8 horas da manhã, é um comércio, né? Horário comercial e tal. E aí um dos dois, num determinado momento, falou assim, esse negócio, meu pai e minha mãe ficam olhando, querendo que eu chegue aqui 9 horas da manhã, 8 horas da manhã. Eu não funciono bem de manhã, funciona à noite, eu gosto de trabalhar de noite e tal. Falei, cara, vamos combinar? Monta um bar, uma boate, vai trabalhar em outro negócio, você atende varejo de material de construção. Que horas que o teu cliente vai conversar com você? Você quer ser diretor da empresa. Então tem umas fantasias que a gente está chegando, cria. Assim, amigo, aqui então não é o teu lugar. Vai fazer outra coisa. E de que vai pegar e vai chegar e já vai ser o cargo de então, diretor. Eu quero qualidade de vida. Meu pai trabalha muito, minha mãe trabalha muito, não tem tempo para nada. Você acha que a vida do empresário, do empreendedor é como? E que a conta chega com paga com o boleto, assim, né? Então tem a vida de qualquer pessoa que trabalha, minimamente 1/3 da vida dela é pro trabalho. E quem é um empresário, e a gente sabe... Aí são 2/3. Você faz por paixão, porque você nem vê que está trabalhando, gente. Você vive. Né? Você é o responsável por tudo. São famílias. Você pode ser uma padaria, pode ser uma lanchonete, pode ser um salão de beleza, mas você tem empresas grandes, maiores, são 200, 300, 1.000, 2.000 colaboradores, ou famílias que dependem de você, cara. O risco é teu. Por isso que você ganha mais. Porque o risco é maior. É o seu que tá na reta. Então a gente fica com senso de dono tem que ser seu e não do seu funcionário, aí você vê aquele patrimônio, muitas vezes, né? Sei lá, o empresário tem fazenda, tem lancha, tem casa. Não nasceu do nada, do vez da árvore. Porque você tem que curtir mais, eu sei, é meio paradoxal, mas o que fez ele chegar aqui é muito trabalho, muita dedicação. Se ele você não sabe fazer outra coisa, vai perder, né, o que vai tem. Perder. Então tem alguns mitos nessa coisa da sucessão. Eu quero mais qualidade. Meu pai nunca tirou férias, meu pai nunca viaja. Cara, sua vida não vai ser muito diferente dessa, não. Né? Então, mas eu lógico, tem o equilíbrio, tem que viajar, tem que tirar férias, tem que passear. A gente sabe disso tudo, isso é importante, isso é necessário. Mas a vida do empresário, empreendedor, é uma vida dura. E às vezes você vê pais com desafio de filho, só por ser filho, achar que tem que ser o diretor da empresa, né? Com 19, 20 anos, 23 anos, sem nenhuma experiência de vida, sem nenhuma qualificação, sem ter comido o chão, o sal que o pai comeu, já quer sentar na janela numa posição que nem o legitima de prática. Porque ser herdeiro não é ser, né? Uma coisa é ser executivo, eu vou te falar uma coisa, quando você vê um jovem querendo isso,
ainda faz sentido porque ele é maturo, né? Aí cabe ao pai, ao processo Mas da é muito empresa difícil para os a pais cuidar botar. disso. Nossa, como eu Lidar vejo. com Só isso. que eu acho que é um crime quando um pai faz isso. Às vezes, não é nem um jovem que quer. O pai colocou. Quantos jovens você vê hoje superintendente disso, é head daquilo? A pessoa tem 20 anos. Que experiência que essa pessoa tem para liderar pessoas? E você mexe com a carreira porque essa pessoa não construiu o respeito pelo que ela Às faz. vezes essa pessoa E mesmo sim vai pelo sofrer DNA, com né? isso, Vai entendeu? sofrer. Vai ter que provar muito. Esse é um outro ponto que eu falo. Normalmente chega numa empresa, sei lá, né? O fundador está com 55, 60, 65, 70, né? Normalmente 50 a mais, né? Ele já construiu alguma coisa. Sim. Patrimônio, nome, né? Reconhecimento no mercado. E eu falo com eles, cuidado, não deixa esse tempo passar muito não, porque você vai ter que construir o seu. Pode ser aqui, mas se não for aqui, você não tem muito tempo para... Então fica atento a esse movimento, quanto tempo você tem condições de ficar aqui. Né? Porque não é porque teu pai, a tua mãe, o teu tio, a tua família, você tem que construir a sua história. Não dá para... Passa muito rápido. Passa muito rápido. E independente de você herdar ou suceder, a história, cada um tem a sua, né? Cada um deixa a sua história, né? A minha história, assim, só eu fiquei no negócio, isso é muito bem resolvido lá em casa, né? Meus irmãos não tem nada a ver com isso, né? Cada um tem uma atividade totalmente diferente. E também o nosso negócio é muito específico, é consultoria, né? Não é uma indústria, não é uma rede de varejo. Né? O negócio depende muito, né? Tanto do meu pai quanto de mim, da pessoa. Vocês sabem bem o que é isso, vocês conseguiram fazer diferente, né? Vocês constituíram uma empresa que hoje é uma empresa com muitos funcionários. Mas até me perdi no raciocínio aqui, não sei nem o que eu ia falar agora. Na real, lembrei. sim. Então, assim, irmãos. Eu não tenho irmãos nos negócios, né? Mas eu conheço sociedades de irmãos, né, que já são a segunda geração, onde o irmão olha para o lado e fala: eu não quero ser sócio dos meus irmãos. Eu não quero ser sócio dos meus irmãos. E isso dentro da família é um tabu. É um tabu. Porque o pai e a mãe falam assim: mas vocês são irmãos, isso é de vocês. Como se tivesse que ser. Mas não. Uma coisa tem não pode. É muito melhor você preservar o almoço de domingo do que a sociedade na empresa. Preserva, pelo amor de Deus, o almoço de domingo, onde todos conseguem almoçar na mesa, né? De viajar com os sobrinhos, com os filhos e todo mundo junto, do que obrigar que eles sejam sócios. Essa não é uma escolha deles. Só que se o fundador não tiver muito emocional para dar conta disso, ele cria mais problemas. Às vezes a gente já viu casos onde um está curtindo a vida, mas tem o mesmo salário do que está ralando. E para o fundador é difícil de entender que, assim, cara, esse que está vivendo a vida, ele está na condição de sócio, de herdeiro ali. Não tá, uma coisa é o que ele vai tirar de dividendos, outra coisa é lá, além de dividendo, ganhar igual um irmão que está ralando. Aí você começa as divisões, as guerras em casa. E às vezes o fundador falta se posicionar. Pega o caso de vocês se escolheram como sócios. Daqui a 10 anos, a Hopen vai estar tratando a sucessão dela. Já começou, você já tem filho. Mas não tem nenhum... A sucessão está sendo com colaboradores. Está começando em janeiro por colaboradores. Mas poderia ter alguém da família, já algum dos filhos, já trabalhando na Hopen, pleiteando inclusive um cargo. Sim. Então, assim, vocês se escolheram, não necessariamente seus filhos. Os nossos filhos vão se escolher. Vão se escolher como sócios. E uma sociedade é uma relação igualzinho um casamento. Tem um professor nosso que fala daquele filme Apolo 13, Apolo 11, não sei, Apolo 13, acho que é Apolo 13, né? Aquele filme do Tom Hanks, que ele tá lá no espaço com o primeiro foguete, o segundo, não sei, para ir para a Lua. E ele fala: Houston, we have problem, né? Houston, temos problemas. É muito comum, empresa familiar, um primo vira para o outro, um irmão vira para o outro: não quero ser seu sócio. Houston, temos problemas. E é libertador quando a pessoa consegue falar, né? Verbalizar, porque às vezes nem isso a pessoa consegue. Gente, olha esse assunto, acho que tem que dar uma meia dúzia de podcast. Tem que fazer 1, 2, 3, 4. E já me chamaram lá, 3, 5, 2, 1, 0. Mas Vinícius, se você tivesse que dar, sei lá, um recado final para quem está ouvindo a gente, seja para quem vai entrar no processo de sucessão, para quem vai fazer um investimento em planejamento estratégico, ou quem está sendo sucedido ou está sucedendo, qual seria o recado que você mandaria, assim, com base na sua experiência? Assim, parece um recado comercial, né, que eu vou estar vendendo o meu peixe, mas tem que ter orientação para tratar a sucessão. Sucessão é algo extremamente complexo, que envolve variáveis emocionais, principalmente familiar, né? psicológicas. CNPJ, CPF se misturam, emocional, então, assim, total. Você que vai tratar a sucessão dentro do teu negócio,
É lógico, tá falando de uma... Gente, pelo amor de Deus, quando eu falo padaria, um bar, não é com nenhum menosprezo, pelo contrário, né? Eu valorizo demais cada empreendimento. Mas dependendo do seu recurso, da sua condição, se é um microempresário, é muito mais difícil. Mas você tem o Sebrae, você tem um monte de instituições aí que atendem os diversos portes de empresa. Estou falando de empresa média, empresa grande. Tem que ter uma orientação técnica especializada. Sim. É necessário, é fundamental para dar certo. Fazer isso de uma forma caseira, você inevitavelmente vai cometer grandes equívocos porque você está emocionalmente envolvido. Só que os equívocos é por vezes com a sua família. Os seus filhos. A gente quer dar igual para os filhos, isso é natural. Eu tenho 3, eu quero que os 3 estudem nas mesmas escolas, tenham acesso às mesmas viagens, se vistam. Isso é natural, qualquer pai e mãe quer isso. Sim. Agora, quando a gente olha para dentro da empresa, não é assim que funciona. Os funcionários são todos iguais na empresa, no sentido, ocupam os mesmos cargos, ganham os mesmos salários. Não, tem os mesmos desafios. E aí começam os problemas. Quando você bota os filhos em empresa, você começa a querer pagar os 3 iguais. 3, 4, 5. Esse é o primeiro. E o segundo, que para mim é o mais importante, o maior patrimônio que um empresário tem, seja ele micro, pequeno, é a família. O empresário familiar vale muito mais a pena preservar a família do que o negócio. O ideal é você ter família e negócio juntos. Sim. Mas se não é possível, privilegie a família. Abre mão de qualquer patrimônio. Sim. Porque nós não vamos levar isso para lugar nenhum. Né? Até porque e o que a gente ouve de histórias de arrependimento, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz antes? Por que eu não fiz? Por quê? Então, preserva a tua família. Então, para mim, esse é o maior aprendizado de uma empresa familiar. O patrimônio maior é a família. Fechamos com chave de ouro, né? Só podíamos ouvir isso dele, né? Obrigada, pessoal. Até a próxima. Valeu, obrigada, amor. Amo vocês. Eu também, amamos. Valeu. Muito bom.